Fala, meus queridos alunos e alunas do oitavo ano e demais inscritos aqui do canal. Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Daniel, seu professor de português, tá bom? Neste vídeo nós vamos fazer a correção da atividade complementar aí do PET volume 3, tá bom, pessoal? Depois de alguns pedidos, resolvi fazer aqui a correção dessa atividade complementar do PET volume 3 do oitavo ano, beleza? Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, não é inscrita ainda, inscreva-se no canal para que você possa também ajudar a gente a crescer um pouco mais e também acompanhar aí os vídeos, né, de resolução e atividades aí voltadas para a nossa língua portuguesa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso material, para a nossa atividade complementar. Vamos lá? Bom, galera, nessa atividade aqui eu trouxe um texto, né, um texto aí de um gênero que vocês já viram também, né, que é um artigo de opinião, e vamos fazer a leitura desse texto aqui. Na verdade, eu trouxe atividades aqui, essas questões todas são voltadas, então, logicamente, né, para as atividades que vocês já viram lá no PET volume 3 do oitavo ano, tá bom? Aí nós temos aqui 9 questões, tá? E a gente vai, eu tentei, na verdade, trazer a maioria dessas questões são voltadas para aqueles conteúdos que vocês já viram lá no PET volume 3, beleza? Então o texto aqui é um artigo de opinião, cujo título é Geração do Celular, né, da autora aí Inaê Soares da Silva. Vamos fazer a leitura desse texto? Olha só, geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para a leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, o texto aqui, né, da autora aí, Inaê Soares da Silva. E aqui nós temos a primeira questão voltada, então, para esse artigo de opinião. Qual é o assunto, né? Qual é o tema desse artigo de opinião? Né? Então, o assunto desse texto aqui, o tema, né, sobre o qual todo o texto irá girar, é exatamente este aqui, né? O uso excessivo do celular. Né? Então, vocês têm aqui um assunto aí que é muito voltado para o nosso cotidiano, principalmente nessa época, né, de estudo remoto. O celular é uma ferramenta aí, muito boa, né? Uma ferramenta que se tornou aí primordial, mas por outro lado tem causado aí vícios, né? Diversos problemas, desconcentração. Muitas pessoas deixam de se conectar pessoalmente, né? Para ficar conectado aí virtualmente. É um problema social sério, né? Muito grave, e muitas pessoas precisam tomar cuidado, tá bom? Então aqui esse é o assunto desse artigo de opinião. A questão 2 diz o seguinte: a finalidade então do texto é, letra A, informar sobre o avanço das tecnologias, apresentar dados históricos sobre as redes sociais, C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor, D,
informar sobre a importância do celular na comunicação. E aí? Então, aqui a finalidade desse texto, né, vai ser o quê? Um artigo de opinião tem essa finalidade, né, de quê? De apresentar um ponto de vista, né, de tentar convencer o leitor, né, acerca de determinada ideia. Então, neste caso aqui, o artigo de opinião não visa informar, como é o caso da notícia, da reportagem, tá? Então, não é informar sobre o avanço das tecnologias, né? Não veio, que vocês não viram a apresentação de dados históricos sobre redes sociais, não apresenta dados históricos. O que há aqui é uma apresentação de um ponto de vista, né, da autora, né, tentando convencer o leitor a não utilizar o celular, né, de forma abusiva, tá bom? Então aqui nós temos a letra C como alternativa, tá? Aqui a nossa resposta correta, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Né? Não é informar também sobre a importância do celular na comunicação, tá? O texto não tem esse objetivo de informar sobre a importância do celular na comunicação, não. Questão 3. Há uma opinião da autora em, né? Então, já que a gente está falando de artigo de opinião, vamos ver aqui onde é que ela opina a respeito, né, desse assunto. Na letra A, o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Isso aqui é uma opinião da autora? Não, isso aqui é um fato, né? Isso aqui é algo, é um dado, né? É um dado que não parte do ponto de vista dela. Tá bom? Isso aqui, de fato, é algo que é constatado na nossa sociedade. Então, não é a letra A. Vamos ver aqui a letra B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Isso aqui é uma opinião da autora? Não. É a opinião dos especialistas, né? Tanto é que ela diz aqui que eles é que confirmam que as pessoas estão viciadas. A letra C. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. Olha só, aqui de novo, né, uma constatação, é um fato, não é a opinião dela sobre isso, tá? Então, só restou aqui a letra D, que vocês vão ver que de fato se trata de uma opinião dela, um ponto de vista. O que ela diz? Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Né? Então aqui ela mostra aí o ponto de vista, né? Tanto é que ela diz, né, em primeira pessoa, acredito, né, que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Então aqui a letra D é a resposta correta dessa questão 3. Vamos aqui para a nossa questão 4. A questão 4 já aborda um outro assunto que vocês também viram lá no PET, né, sobre as conjunções, né, que elas exercem um papel importante de fazer uma ligação entre as orações, né, e elas também exercem um papel importante aí na coesão e na coerência textual, né, para fazer essa ligação tem que empregar a conjunção correta, né, porque a depender da conjunção que eu utilizo, o texto, a frase muda completamente de sentido. Bom, então observe aqui a questão 4. Ó, tem um quadrinho aqui que diz o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas, né, vocês observem que a conjunção mas está destacada, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então observe que a questão pede o seguinte: na tirinha, a conjunção destacada poderia ser substituída sem que houvesse alteração de sentido, né? Eu posso trocar essa conjunção mas por qual dessas aqui? Entretanto, portanto, logo ou pois. Então, observe que, a depender da conjunção que eu emprego aqui, a frase pode ficar totalmente estranha, né? Então, qual é a que eu posso utilizar aqui que vai permanecer com o sentido igual, né? Não vai alterar. A letra A. Né? Entretanto, então o mas, né, faz parte aqui daquela família lá, né, das conjunções adversativas, e também o entretanto faz parte. Então o entretanto pode ser trocado pelo mas aqui neste caso, que não vai haver alteração, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, entretanto, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Permaneceria com o mesmo sentido. Se eu colocasse aqui o porém, contudo, todavia, né? Todas essas conjunçõezinhas aí que trazem o sentido de contrariedade, de oposição, pode ser utilizado aqui nesse caso, beleza?
Vamos então aqui para a nossa questão 5. Nós temos aqui, né, agora mais um quadrinho, né, uma tirinha aí. Olha o seguinte. Qual é o segredo para um casamento perfeito, né? Tirinha aqui de Helga e H, né? A Helga perguntando aqui para a vidente. Qual é o segredo para um casamento perfeito? Aí a vidente responde. Case com um homem que não coma muito, não beba ou jogue. Nem fique na rua até tarde ou faça bagunça na casa. E terá um casamento perfeito. Aí o que H responde? Em outras palavras, case-se com um homem morto. Então aqui nós temos o seguinte, né? Na tirinha ao lado, as conjunções destacadas introduzem orações coordenadas cujos sentidos são. Então vocês observem, né? Antes de a gente entrar aqui na questão do humor da tirinha, que é a próxima pergunta, nós temos essas conjunções destacadas, né? O ou e o nem. Vocês vão observar que, de acordo com o que vocês estudaram, neste caso aqui, essa conjunção oi, ou, né, está introduzindo um sentido de que, né, é de conclusão, é de oposição, é de alternância ou é de adição. A conjunção ou traz esse sentido, né, de alternativa. Você faz isso ou aquilo. Então aqui a letra C vai ser a nossa resposta, tá bom? Então, a letra C, alternância. E esse nem aqui, né? Esse nem aqui, logicamente, dando a ideia de quê? De adição, ó. Ou jogue. E depois ela fala mais, né? Nem faça isso, nem aquilo. É como se ela acrescentasse mais características aqui a um homem, tá bom? Então, é por isso que nós temos esse sentido aqui de alternância e adição. Beleza? Então é isso aí. Agora a gente vai ver aqui a questão do humor da tirinha, né? Por que essa tirinha, o que produz o humor nessa tirinha aqui? É exatamente, né, o fato de o personagem debochar da vidente. H diz que para que haja, né, um homem com essas características aqui que a vidente propõe, tem que ser um homem morto. Ou seja, é impossível haver alguém com essas características, logicamente, para ele, né? Então, aqui é que está o humor da tirinha, tá bom? Então, aqui a resposta para vocês conferirem aí. O fato de a personagem H debochar da vidente, dizendo que um homem com tais características não existe, a menos que esteja morto. Questão 7. Nestas questões, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto final. Retire o ponto final e estabeleça entre eles um tipo de relação que lhe parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados. Aqui a gente volta mais uma vez na questão da coesão textual, que foi muito trabalhado aí no SPET volume 3. Tá? O que eu quero aqui, o que eu pedi para que vocês fizessem? Vocês deveriam ter retirado esse ponto final e unido essas duas orações aqui com uma conjunção, né? Fazer a ligação aí de forma que haja sentido, né? De forma que uma relação pareça compatível, né? Então vamos ver aqui, ó, a letra A. O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então, entre essa oração e essa aqui, entre esse período e outro aqui, né, vocês deveriam fazer a união aí, utilizando conjunções, né? Então aqui vocês podem observar que eu deixei a resposta, né? E nós temos algumas dessas conjunções que poderiam ser utilizadas aqui. O solo do Nordeste é muito seco e aparentemente árido, né? Mas, porém, contudo, todavia, né? Quando chove, quando caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação. Então, vocês utilizando essas conjunções aqui, vocês conseguem fazer essa ligação, essa união, né, entre esses dois períodos e estabelecer aí sentido entre eles, né? Beleza? Então, o sentido aqui é o sentido de quê? De oposição, né? E aqui na letra B nós temos, mais uma vez, uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Vai faltar alimentos e os preços vão disparar. Então, observe que aqui, de novo, nós temos esse exemplo, né?
um período aqui e outro período aqui na frente. Então, qual é a relação que nós temos aqui que poderíamos estabelecer? Uma relação de quê? Uma relação de conclusão. Bom, se uma seca desoladora a região sul do país, qual é a conclusão que eu tenho aqui? Eu tenho que vai faltar alimento, né? E os preços vão disparar. Então, vocês podem colocar aqui essas conjunções, né? Portanto, logo, por isso, né? Então, aqui vocês podem utilizar essas conjunções, poderiam, né? Ou podem utilizar aí as conjunções conclusivas, tá bom? Dando ideia aqui de conclusão. E a letra C, vai faltar alimento e os preços vão disparar. Observe que aqui nós temos outra frase, outra oração. Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Então, observe aqui de novo que vocês podem fazer essa relação aqui, né? Agora de explicação, né? Ou de consequência, né? Bom, se vai faltar alimento e os preços vão disparar, a explicação para isso é o quê? Né? É que uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do país. Então, vocês podem utilizar essas conjunções aqui, ó, pois, né, já que, visto que, porque, né, entre outras aí, que são as conjunções explicativas, tá bom? Então, essa questão aqui, pessoal, questão 7, né, vocês deveriam, ou deveriam ter feito isso aí, né, para que as frases ficassem, as orações, os períodos ficassem coesos, beleza? Então, partindo aqui já para a questão 8, nós temos dois textos pequenos, né? Questão 8 e 9, nós temos aqui dois textos bem curtinhos para a gente fazer a leitura e responder. Voltando mais uma vez para a questão da coesão e da coerência textual. Vamos lá? Tempestade. A noite se antecipou, os homens ainda não a esperavam quando ela desabou sobre a cidade em nuvens carregadas. Ainda não estavam acesas as luzes do cais. No farol das estrelas não brilhavam as lâmpadas pobres que iluminavam os copos. Muitos saveiros ainda não cortavam as águas do mar, quando o vento trouxe a noite de nuvens pretas. Então, um trechinho aqui do romance, né, de Jorge Amado, chamado Mar Morto, tá bom? Na questão 8, pede o seguinte, nesse trecho, ó, que iluminavam os copos. Observe que esse que aqui, né, que é um elemento aí de ligação também, de coesão, né, um pronome relativo, né, está destacado. Que iluminavam os copos. Esse pronome destacado, ele retoma qual substantivo? Homens, luzes do cais, lâmpadas pobres, ou farol das estrelas, ou ainda saveiros. Observe que os pronomes relativos eles sempre vão referir-se a um termo antecedente, né? O que iluminavam os copos? As lâmpadas pobres. Então é a mesma coisa que eu tirar esse que aqui, né? E colocar esse termo aqui, né? Que está antes desse pronome relativo. Então, iluminavam os copos quem? As lâmpadas pobres. Então, a letra C é a nossa resposta aqui a ser marcada. Bacana? E aqui, continuando, nós temos um outro texto, né? Vamos fazer a leitura. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama verde e macia. O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que lá ele desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água. O homem devolveu o rio à planície. Agora, quando lhe falam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde e macia. Lembra-se apenas de sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente. Texto aqui de Oswaldo França Júnior, As Laranjas Iguais. Então aqui um textinho, né, que traz aí também uma crítica, né, à humanidade, às pessoas que muitas vezes, né, acabam invadindo, né, a natureza. O homem aqui achava o rio bonito, levou o rio para sua casa, né? Faz uma referência como se alguém quisesse
interferir na natureza e essa natureza, né, depois cobrasse o preço, tá bom? Então aqui acabou levando as coisas dele, inundando, né? Isso é muito assim relacionado, né, à atualidade. As pessoas muitas vezes acabam construindo em locais perigosos, em locais onde o rio passa, né, onde há alagamento, e depois quando o rio enche, né, acaba invadindo ali as casas e levando tudo. Então as pessoas acabam se revoltando contra a natureza, muitas vezes sem lembrar que a culpa é dele mesmo, né, delas mesmas, tá bom? Então aqui nós temos a questão 9, né, uma questão que não volta muito para essa crítica, mas trata aqui também da coesão textual. Olha só, no trecho, e se entusiasmou pela sua beleza. Esse termo destacado aí refere-se a que palavra? Olha só, sua, né, entusiasmou pela sua beleza. Esse sua aqui está se referindo lá no texto, né, se refere a quê? Às árvores, planície, pedras, sol ou rio? Beleza de quem, no caso, né, para ficar mais fácil assim? Rio, né? Então aqui a nossa resposta, a letra E, né, está se referindo à beleza do rio. Bacana, meus queridos? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você, mais uma vez, né, não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí, compartilhe, comentem, deixe aí a sua sugestão, tá bom? Sua opinião e deixe também o seu like aqui para que a gente possa crescer. Beleza? Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.